Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. A premência de uma atuação sólida no âmbito da inclusão dos novos migrantes e refugiados é claramente representada pela expressão que esta temática tem tido na comunicação social, mas também na atuação dos mais diversos órgãos e instituições nacionais e europeias. Neste âmbito, foi constituído o Grupo de Trabalho para a Agência Europeia das Migrações, que conta com a participação da Direção-Geral de Educação em representação do Ministério da Educação. No arranque do ano letivo, é sempre importante reforçarmos aquela que é uma temática premente, solicitando a todos os intervenientes uma clara aposta nas suas intervenções. Foi com este pressuposto que o Ministério da Educação aprovou um conjunto de medidas, reforçando claramente os mecanismos que as escolas dispõem nesta matéria. Falo-vos, por um lado, de simplificação administrativa, ao nível daquilo que é a concessão das equivalências dos jovens que nos chegam em idade escolar, a integração progressiva no currículo, uma nova área de intervenção, uma nova metodologia em que pretendemos, de facto, que estes jovens possam estar em simultâneo com o seu grupo de turma, mas disponham de mais tempo para a aprendizagem das línguas e para consolidarem aquilo que também é uma visão cultural que permita uma efetiva inclusão. Por outro lado, a possibilidade de beneficiarem, desde logo, dos mecanismos de ação social, promovendo assim o acesso a um conjunto de materiais essenciais também àquilo que pode ser a sua vida escolar. Para participar neste webinar e reforçar esta perspectiva inclusiva de intervenção, convidamos para estar connosco o Dr. Rui Marques, que cumprimento, líder da plataforma PAR, que é a Plataforma de Apoio aos Refugiados, empreendedor, gestor e ativista social, foi Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural e coordenador nacional do Programa Escolhas, de entre muitas outras atividades de relevo no âmbito de uma intervenção social que todos lhe reconhecemos. Dr. Rui Marques, muito obrigado mais uma vez por corresponder aqui ao nosso desafio de estar aqui connosco hoje. Quais são os principais desafios que nós temos hoje face a esta nova realidade, em particular focando-nos aqui um bocadinho no sistema de ensino e de como é que podemos acolher bem estas crianças? Eu queria começar por saudar aquele que tem sido o trabalho feito por este grupo de trabalho e, em particular, a Direção-Geral de Educação, o contributo que tem dado, mobilizando as escolas, as comunidades educativas, os professores, para este enorme desafio do acolhimento e integração de crianças refugiadas em Portugal. Creio que este exemplo que tem sido dado pelo país no seu todo e pela educação, num caso concreto, é inspirador para todos nós, mas também inspirador no contexto europeu. Eu creio que talvez o primeiro ponto a sublinhar, a ter em consideração neste desafio que temos perante nós, é perceber o contexto destas crianças. Estas crianças refugiadas que chegam até nós vêm de um contexto profundamente traumático, de alguém que teve que abandonar a sua casa, a sua vida tradicional, porventura, na maioria dos casos, vindos da Síria ou do Iraque, e que, de repente, por motivo da guerra, viram toda a sua vida transformada de uma forma radical. Sofreram, com certeza, o impacto e todo o trauma da guerra e da fuga, da incerteza, do não saber que destino as espera e, com certeza, ao longo deste trajeto, que pode ter demorado meses ou anos, todas as agruras de viver entre campos de refugiados ou da transição de zonas perigosas, como o caso do Mar Egeu, que tantos tiveram que atravessar. Estamos, portanto, perante crianças que estão há algum tempo fora do sistema educativo, fora da escola, e que viveram situações traumáticas e que precisam de uma oportunidade para voltarem a ter uma vida normal, como qualquer criança. E é isso que é esperado de uma escola em Portugal, que proporciona a estas crianças que voltem a ser crianças, que voltem a poder viver este tempo da sua vida que é tão importante na sua estruturação, na sua formação, na sua educação, e que possam, junto com os seus novos colegas, os seus novos amigos portugueses, voltarem a encontrar alguma estabilidade e segurança nessa sua vida. É bom termos consciência deste ponto de partida, porque não estamos a falar, como em alguns outros processos migratórios, de crianças que vêm de um
ciclo de vida relativamente normal, que mudaram só de país. Estamos a falar de crianças com uma carga traumática significativa. Nesse sentido, eu creio que temos perante nós um grande desafio de uma integração holística, global, destas crianças na escola. Não se trata, portanto, só de conseguir ultrapassar obstáculos relevantes, como a questão da língua, ou da boa integração no currículo respectivo da idade escolar em questão, mas de uma integração plena, que se sintam acolhidos. E essa talvez fosse a primeira nota quanto ao momento de chegada destas crianças às nossas escolas, a noção do acolhimento. Estamos a falar de alguma forma da necessidade de um diálogo intercultural também. Com certeza que sim, e esse é um dos pontos que vale muito a pena ter presente, não só numa dinâmica de respeito pela especificidade própria em termos culturais, religiosos, linguísticos destas crianças, mas também como uma extraordinária oportunidade de transformar esse momento de encontro em parte do processo educativo e do projeto educativo da própria escola. Mas deixe-me sublinhar esta ideia. Creio que as nossas escolas, os nossos professores, toda a comunidade educativa tem uma particular responsabilidade no momento do acolhimento inicial. Quando estas crianças chegam, fazê-las sentirem-se em casa, bem acolhidas, num ambiente que inicialmente lhes é muito estranho, porque não dominam a língua, não conhecem os hábitos e as tradições. Este momento inicial de acolhimento é muito importante. Depois, como sublinha, o perceber a especificidade é muito importante também. Estas crianças, sobretudo se já têm alguma idade, se não estão mesmo no início da sua vida, têm já uma experiência cultural, linguística do seu país de origem, ou do país onde viveram, e, portanto, há que saber dialogar com essa realidade. E, neste sentido, creio que, como dizia, constitui um desafio que a comunidade educativa saiba acolher essa criança, saiba conhecer e reconhecer a sua especificidade e, com essa realidade, saber dialogar. Não cometer o erro de considerar que está perante uma folha em branco, alguém que não tem nenhuma referência cultural, linguística ou religiosa, mas, ao invés, perceber que a referência cultural que traz é um ativo, por exemplo, para que se possa olhar, como muito bem dizia, numa perspectiva de diálogo intercultural, no sentido que esta criança refugiada que chega até nós pode trazer também uma mais-valia. Aquilo que é a sua cultura, a sua experiência, a sua língua, e partilhar com os restantes colegas, com toda a comunidade educativa, de maneira que a comunidade se torne mais rica por via dessa diversidade. Nós aqui há uns meses atrás lançámos uma iniciativa, melhor, ela foi lançada pela PAR também, a Direção-Geral de Educação associou-se a ela. Quer-nos falar um bocadinho dessa experiência e de como é que viu a resposta do sistema educativo, mas mais em particular da realidade que conheceu da aplicação? Esta iniciativa, cujo título era E se fosse eu, procurava apelar a uma dimensão que creio que é muito importante que esteja presente em todos os atores do sistema educativo, que é o princípio da empatia. O saber colocar-se no lugar do outro, aliás, um eixo essencial de qualquer processo educativo, porque, vivendo em sociedade, esta capacidade de diálogo e de encontro com o outro pressupõe sempre a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, perceber o mundo a partir do ponto de vista do outro. Neste caso concreto, a experiência que foi lançada conjuntamente com a Direção-Geral de Educação e com o Alto Comissariado para as Migrações foi desafiar as escolas para que, num determinado dia, pudessem fazer um exercício com os seus alunos de arrumar a sua mochila como se tivessem que partir no dia seguinte, fugindo à guerra ou fugindo a circunstâncias muito hostis. O eco que tivemos foi extraordinário. Foi uma excelente oportunidade, quer para os estudantes, quer para as suas famílias, perceberem o que quer dizer para cada um destes meninos refugiados e para as suas famílias. Terem tido a experiência de um dia, terem deixado tudo para trás, visto a sua vida resumida a uma mochila ou uma mala que podem trazer consigo. E a partir desta experiência empática de me colocar no lugar do outro, eu consegui chegar a um ponto essencial, que é um ponto ético universal, se quisermos, que seria muito bom que todos nos pudéssemos regular por ele, que é faz ao outro aquilo que gostavas que fosse feito a ti nas mesmas circunstâncias. Este exercício, e se fosse eu o refugiado, como gostaria que fosse acolhido, que fosse integrado, estabelece provavelmente um padrão justo para aquilo que deve ser feito. Foi uma experiência muito bem sucedida, o eco
que tivemos foi extraordinário, o empenho de todos os protagonistas ao mais alto nível da nação, com o Presidente da República, ele próprio diretamente envolvido, com todos os meios de comunicação social, foi com certeza um contributo importante para que as nossas crianças, as nossas escolas, possam ter presente que estamos a falar de uma realidade que poderia acontecer com qualquer um de nós. Bastava que o país onde vivemos tivesse, tragicamente, uma experiência de guerra, como tantos países no mundo vão ter. Sei que tem viajado muito por este mundo, tem contactado com muitas realidades, estavam a falar há bocadinho que viajou recentemente à Grécia. O que é que retira? Quais são os principais desafios que se estão a colocar lá, nesta realidade, que depois também se transformam naquilo que são necessidades de intervirmos, se calhar, de uma forma diferente no nosso próprio país? Esta realidade dos países de trânsito, digamos assim, como sabemos, esta crise migratória e de refugiados tem tido origem, sobretudo, a partir do fluxo de refugiados que chega da Síria. É o principal ponto de origem, a partir da guerra que tem acontecido na Síria, embora existam outras nacionalidades, seja do Iraque, do Afeganistão, da Eritreia, do Sudão do Sul, outras origens também, de onde muitos refugiados procuram partir, fugir, para ir à procura de um sítio mais seguro. A realidade dos campos de refugiados em qualquer dos países de trânsito, seja a própria Grécia, mas também o Líbano, que tive a ocasião de visitar, mas a Turquia ou a Jordânia, são sempre realidades muito duras e muito difíceis. Mesmo que se procure reunir um conjunto de condições que garantam o mínimo de dignidade, seja através das tendas onde são alojados, seja as garantias de água e saneamento, seja o apoio médico, seja a ocupação de tempos livres, particularmente para as crianças que estão naqueles campos de refugiados, é uma circunstância de vida muito difícil e muito dura que nós não desejaríamos seguramente para qualquer uma das nossas crianças. E se não desejamos para as nossas crianças, obviamente não devemos aceitar que seja possível que centenas de milhares de crianças por todo o mundo estejam em campos de refugiados, e em particular na Grécia, entre os 60 mil refugiados que estão neste momento em campos de refugiados, que 20 mil são crianças. Ora, nós precisamos de encontrar, num gesto solidário entre os diferentes países, formas rápidas para que estas crianças possam regressar a uma vida normal, seja na própria Grécia, para aquelas que ficarem na Grécia e que aí obtiverem o seu resposta positiva ao seu pedido de asilo, quer as que forem recolocadas em diferentes países. Nós não podemos aceitar que estas crianças refugiadas tenham o seu futuro adiado, tenham o seu futuro completamente comprometido por uma experiência traumática, muito difícil de vida em campos de refugiados. Para terminarmos, de alguma forma, gostaria de lançar algum desafio às nossas escolas? Gostava, talvez, se me permite, lançar 3 desafios, aproveitando aqui esta oportunidade. O primeiro é esta afirmação fundamental de uma sociedade civilizada, do princípio da igualdade de oportunidades. Nós devemos conseguir organizar-nos, em termos de sistema educativo, em termos de sociedade portuguesa, para garantir a estas crianças refugiadas que chegam até nós, que vão ter igualdades, vão ter oportunidades iguais a qualquer uma das crianças portuguesas. Creio que esse é um enorme desafio e, para isso, é necessário ter mecanismos de compensação. Por exemplo, como muito bem disse, para além da presença em grupo de turma, é necessário um esforço adicional de aprendizagem da língua, é necessário um enquadramento cultural, é necessário todo um esforço de integração destas crianças para que elas possam, no futuro, ter oportunidades iguais a todas as crianças portuguesas. A segunda ideia-chave é esta ideia da transição e da adaptação. Este movimento não é instantâneo. Precisa de tempo, precisa de esforço, precisa de gestos intencionais da comunidade educativa que permitam, num tempo de adaptação, que estas crianças ganhem o seu espaço, se sintam em casa, nas escolas que as acolhem. E, finalmente, creio que precisamos não só de valorizar a diversidade, que há pouco já referimos, mas também de prevenir a discriminação e o bullying. Pode acontecer, em algumas circunstâncias, que estas crianças possam ser vítimas de algum tipo de discriminação. A comunidade educativa precisa estar particularmente atenta, porque, evidentemente, qualquer gesto ou atitude ou cultura discriminatória é absolutamente inaceitável, para poder detectar a tempo essa circunstância e, evidentemente, proteger estas crianças de uma situação de eventual discriminação. Mas tenho a certeza absoluta que essa não será nem por sombras a regra do acolhimento das crianças refugiadas nas escolas portuguesas, e tenho a esperança que até através desse acolhimento
se possa fazer a integração das próprias famílias, tal como aconteceu no passado com os nossos imigrantes, em que, através dos seus filhos, integrados nas escolas dos países de destino, da aprendizagem que faziam da língua desse próprio país, depois contribuíam para a integração de toda a família, dos seus próprios pais. Também a integração destas famílias refugiadas pode acontecer por via dos seus filhos, se a sua integração nas escolas portuguesas for bem sucedida. Dr. Rui Marques, foi um gosto estar aqui este bocadinho à conversa consigo. Naturalmente que teríamos muito mais para falar, ficará talvez para outra oportunidade. A todos os que assistiram a este webinar agradeço também a vossa presença. Para qualquer questão que tenham, que queiram colocar à Direção-Geral de Educação ou à PAR também, peço-vos que utilizem o endereço que vai passar em rodapé e que nos coloquem de facto aquilo que são as vossas dúvidas, as vossas sugestões de atuação para podermos melhorar as nossas respostas e permitir de facto uma verdadeira inclusão destas crianças e das suas famílias também naturalmente no nosso país. Muito obrigado a todos. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.